Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Tem que haver conserto, tem que ter um conserto. A palavra conserta, a palavra edifica, a palavra santifica, a palavra transforma. É isso que a palavra tem que fazer. E o líder da igreja, o anjo da igreja, porque as cartas eram dirigidas aos anjos da igreja. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Está bem aqui no versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Quem é o anjo da igreja? São os pastores. Escreve, anota aí. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, a espada é para cortar mesmo o mal pela raiz. O machado é para ser colocado na raiz do mal. Diga misericórdia, Senhor. Misericórdia. Aí no versículo 15 diz assim: assim tem também os que seguem a doutrina de nicolaítas, o que eu odeio. Nicolaítas é também aqueles que mentiam, que faziam aquilo que não era da vontade de Deus. Era uma doutrina que existia nas igrejas da Ásia Menor, em que esses homens, chamados nicolaítas, tentavam infiltrar na igreja mentiras, coisas erradas, coisas que não eram da palavra de Deus, que não eram da vontade de Deus. E Deus recriminou. Não aceitou. Bom, aí no versículo 16 diz assim: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Oh, glória a Deus. O que é a espada da boca de Deus? É uma sentença. A espada da boca de Deus é uma sentença. E ele virá. Não em breve a ti virei. De repente, não sabemos a hora em que aquilo que é a vontade de Deus vai se cumprir. Deus tolera determinadas situações até transbordar o cálice da ira de Deus. Até transbordar o cálice da ira de Deus. E quando transborda o cálice da ira de Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Então, a crítica foi: tolera a imoralidade, a idolatria e a heresias. Instrução: olha, o que vocês têm que fazer é o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se do caminho errado que vocês estão andando, igreja de Pérgamo. Arrepende, senão vai ficar ruim. Vai dar ruim. Misericórdia, Senhor. E a promessa? Qual foi a promessa que foi dada à igreja de Pérgamo? O maná escondido em uma pedra branca com um novo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem promessa. Se arrepender, vai ter uma promessa. Se consertar os seus caminhos, terá uma promessa de vitória. Terá uma promessa daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas tem que haver um arrependimento. Arrepende do caminho que você está andando agora, do caminho tortuoso, do caminho que não agrada a Deus. Arrepende do caminho mau, do caminho das trevas, no caminho do engano, da mentira, no caminho da prostituição, da idolatria, da imoralidade.
O Senhor está falando a essa igreja que tem imoralidade no meio da igreja. Tem imoralidade, tem idolatria, tem heresias. Estão profetizando aquilo que eu não falei. Estão falando em meu nome, mas eu não falei. Vem da boca do homem e é do homem, não de mim, de Deus. Deus está falando. Jesus está falando. Se você se arrepender, vai ter um maná escondido, uma coisa que você nunca comeu. Escondido, preparado, para aquele que se arrepender e tomar posse da coroa. E uma pedra branca, com um novo nome. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Mentiu, roubou a primogenitura, mas ele pagou um preço por isso. Todo erro, todo engano, toda mentira tem um preço a pagar, tem uma consequência. E Jacó foi morar 20 anos longe da sua família, longe da sua terra. Foi enganado, porque de Deus ninguém se escarnece, tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher. Ele enganou o pai, enganou o irmão, e aí foi enganado pelo sogro. Mudou o seu salário várias vezes e ainda teve que trabalhar 20 anos para poder se libertar. Aí Deus falou, está na hora de voltar para sua terra, Jacó. Está na hora de voltar para sua terra. Ele voltou, mas ele voltou tremendo de medo de encontrar Esaú cheio de ira e queria matá-lo. Da misericórdia, Senhor. E ele teve um encontro com Deus. Se arrependeu, ele queria a bênção de Deus. Primeiramente ele queria a bênção do homem, do pai, que era a primogenitura. Mas chegou um ponto que ele já não queria mais a bênção do homem, ele queria a bênção de Deus. E no Val do Jaboque ele lutou com o anjo de Deus, que era uma teofania do próprio Deus. E aí ele não largou. Brigou a noite inteira, lutou a noite inteira com o anjo para tomar posse daquela bênção. E ele recebeu a bênção. Porque Deus viu no coração dele sinceridade, arrependimento. O que ele queria era Deus. Que ele queria a bênção de Deus, não do homem. A igreja de Tiatira, versículo 18 a 29, vamos acelerar um pouquinho, senão vamos passar do horário. Se passar um pouquinho, eu tenho certeza que vocês vão entender por que essa mensagem é uma mensagem muito importante para a igreja. 18, 19. Eu só li aqui o 17 que eu não li. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei de comer um maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. E é na pedra branca um novo nome que está escrito: ninguém conhece senão aquele que recebe. Bom. Aí vem o versículo 18, quando ele fala a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, mais uma vez uma mensagem para o pastor, o anjo da igreja. Isto diz o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isso aqui foi ao contrário. Cresceu em obras, continuou fazendo e aumentou a obra, as primeiras obras. Tenho certeza que o amor aumentou mais ainda também. E aí teve elogios. Caridade, serviço, fé, paciência são maiores do que antes. Ou seja, aquela igreja trabalhou com afinco.
dava cesta básica, orava, tinha culto de oração, tinha atendimento, assistência social, assistência espiritual, tinha fé, uma fé inabalável, mesmo diante de determinadas necessidades, situações difíceis, continuava crendo que o Senhor continua o mesmo. Ele nunca desamparou a sua igreja, a sua noiva, a sua amada. E quem sustenta a igreja é o Senhor, não é o homem, é o Senhor. E a crítica. Toleram o culto, a idolatria e a imoralidade. Essa imoralidade é um dedinho de Satanás que sempre se infiltra na igreja. Tem sempre um que, em vez de estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, faz a vontade da própria carne. E aí começa a agir com imoralidade e até idolatria, porque a idolatria gera também imoralidade. Idolatria ao corpo, idolatria à sedução, idolatria à prostituição, idolatria à fornicação, gera imoralidade. Sedução, lascívia, adultério. Se vê isso nas igrejas de hoje. De repente alguém cai, temos visto aí na mídia, pessoas, pastores renomados, de repente vem numa bomba, caiu fulano com a fulana de tal. Não dá para dar um nome porque não é ético. Mas deu brecha. Deu brecha. Não atentou em ficar firme na fé, firme na palavra, sobre a rocha da palavra. Tolera o culto, a idolatria e a imoralidade. Instrução, a chegada do julgamento. A chegada do julgamento virá. Mantenha a fé. Mantenha a fé e a fidelidade à palavra de Deus. Essa foi a instrução. E aí vem a promessa. O domínio sobre as nações e a estrela da manhã, Jesus Cristo, a estrela da manhã. Mantenha a fé. O que é a fé? A fé não é só falar eu tenho fé. A fé é você ler a palavra e andar sobre a rocha dessa palavra que você teve fé. Andar sobre essa palavra, sobre a rocha da palavra, em que vai te fazer andar por caminhos retos, inabaláveis, tementes a Deus, em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Aí virá sobre o domínio sobre as nações e a estrela da manhã, ou seja, vai ter um encontro com Jesus Cristo, vai entrar nas bodas do Cordeiro. Diga glória a Deus. A igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, para escrever. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e tem nome e que vives e está morto. Seja vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Diga misericórdia, Senhor. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora que sobre ti virei. Misericórdia.
Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é boa. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Eu sabia que o nosso nome pode ser riscado no livro da vida? Nós lemos isso aqui agora. O nosso nome pode ser riscado no livro da vida. Um dia ele foi colocado lá, né? Confessou Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo, recebeu ele como seu Senhor e Salvador, abriu seu coração, rasgou seu coração, cheio de amor, de reconhecimento que ele é o seu Senhor, mas não perseverou, não andou nos caminhos, fez tudo ao contrário. E aí, o que aconteceu? Pode ser que seu nome seja arriscado. Aí daquele que o nome é arriscado no livro da vida, o caminho não vai ser bom. O caminho não vai ser bom. Ao que vencer será vestido de veste branca e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos também. Bom. A igreja de Filadélfia, de 7 a 3, capítulo 3, versículos 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que está diante de ti, pois pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas nem mais mantêm. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção, Satanás é aquele que gosta de roubar. Pode roubar a sua coroa. Não dá mole. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dela nunca sairá. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Até Jesus vai ganhar um novo nome. Eu estava pesquisando sobre isso e esse nome ninguém sabe. Pesquisei. Só ele sabe. Só ele vai saber esse nome. Ele vai receber. E ninguém vai saber, a não ser ele, esse nome. Glória a Deus. Glória a Deus. E que tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui os elogios. Elogios daí para a igreja de Filadélfia. Persevera na fé. A igreja perseverava na fé. A crítica, não tinha nenhuma crítica. Duas igrejas aqui que não tinha nenhuma crítica, de Esmirna e a de Filadélfia. Instrução, mantenha a fé, continua na fé, persevera na fé. E a promessa? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Ou seja, vai estar verdadeiramente com a coroa
cheia de pedrinha brilhando. E um lugar na presença de Deus. Lugar na presença de Deus, lá na glória. Que lugar é esse? Lugar especial. Lugar maravilhoso. Diferente de outras pessoas. Porque aqui, ó, a igreja perseverava na fé, não tinha nenhuma crítica, a instrução era para perseverar na fé, e a promessa era um lugar na presença de Deus, lá na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma igreja, a igreja de Laodiceia, a última. Capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem é quente, nem quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia, Senhor. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso aqui é forte, hein? Eu repreendo e castigo. Preste bem atenção. Você quer castigo na sua vida? Eu não quero. Eu não quero. Você quer castigo na sua vida? Está aqui escrito, ó. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. O Pai sempre repreende o filho que ama. Deus também é Pai, ele age da mesma forma. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que lugar especial! Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, esta é a palavra que Deus está falando às igrejas hoje. As igrejas, ele falou lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás. Mas isso continua acontecendo nos dias de hoje também. Tudo aquilo, elogio, crítica, instrução e promessa, continua valendo nos dias de hoje também para as igrejas. Continua valendo. Tome posse dessa palavra, leia. Leia e medite nesta palavra, Apocalipse 2, capítulo 2, capítulo 3, 2 e 3. E comece a meditar, a ruminar esta palavra, para que possa vir um arrependimento dos pecados, um arrependimento das transgressões, um arrependimento das iniquidades, para que todo o mal saia da sua vida, todo caminho tortuoso seja nivelado, todo desvio da direita ou da esquerda que está na sua vida possa ser endireitado, para que você ande em caminhos retos, como a palavra de Deus te ensina. Porque é sério isso. É muito sério. Isso aqui traz a conversão de novo, faz a gente voltar no primeiro amor, como nós vimos em Apocalipse 2, capítulo 4, versículo 4. Então, o que é que você precisa para ver
entender que você precisa de mudança. O que você precisa? O que nós precisamos para saber? Lê a palavra. Tenho contra ti, capítulo 2, versículo 4, Apocalipse 2, versículo 4, Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a luz não vai estar mais brilhando em você. A luz de Jesus não vai estar mais brilhando em você, e é preciso ficar atento ao que está acontecendo na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua igreja. Não seja um religioso. Não seja um fariseu. Arrepende-te do mal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, agradecendo a Ti pela Tua palavra, que tem tocado no nosso coração, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos dá o norte, a direção que precisamos andar conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade, a vontade da nossa carne, os nossos pensamentos, entendimento, nosso autoconhecimento, alto caminho que nós determinamos, porque o nosso caminho agora é o caminho da verdade, Jesus Cristo, quando Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso estamos te pedindo, Senhor, ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a consertar todos os caminhos errados que temos andado, Pai. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, precisamos da Tua força, do Teu poder, da Tua direção, para que possamos, Senhor, fazer verdadeiramente a Tua vontade, não a nossa vontade. O próprio Jesus falou no Getsemane: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas sim a Tua vontade. E que a Tua vontade prevaleça na nossa vida. Casa, família, ministério, vida espiritual, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Grande amor de Deus que está em nossos corações. Jesus Cristo, nosso advogado, intercessor. E as doces consolações do Espírito Santo possa todos os dias nos dar vida e vida em abundância, uma vida reta, uma vida de comunhão com Deus, para a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.